Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí nos assistindo, seja pela TV ou pelas nossas redes sociais. Por aqui, ó, professora Patrícia de Língua Portuguesa. E para a aula de hoje, eu trouxe 3 assuntos que costumam confundir, ó, eu tô me confundindo aqui, né? A cabeça de vocês, estudantes. Quem já ouviu a sua professora linda de língua portuguesa dizer essas 3 palavras aí em sala de aula? Ó, tipo textual, gênero textual ou domínio discursivo? Você já ouviu? Você também? Pois é, são assuntos diferentes, mas que estão ligados e vocês entenderão o porquê agora nessa aula. E vamos começar a falar que é o do mais amplo para o mais específico, certo? E é ele aí, o domínio discursivo, que está ligado ao quê? Ao mundo da atividade humana, né? A uma esfera delimitada por um certo tipo de produção comunicativa. E o que eu quero dizer com isso? Estou falando bonito demais hoje? Que quando falamos aí em texto, nós temos que lembrar o quê, pessoal? Para que serve um texto, qual a finalidade desse texto. E o texto, a gente já sabe, não é mesmo? Pode indicar muitas coisas. Eu posso fazer um texto para eu me comunicar com os meus amigos pelo WhatsApp. Eu posso escrever um texto publicitário, não é? Eu posso escrever um texto para eu vender algum produto. Eu posso fazer um texto aí acadêmico. Posso, na faculdade, na escola, não é? Eu posso escrever uma notícia, que é aí um texto jornalístico. E a essas funções do texto, qual ambiente, olha, o ambiente, né, ele está inserido, nós chamamos de domínio discursivo. Então, o domínio discursivo é o ambiente onde eu vou encontrar o meu texto. Isso quer dizer que podemos falar de domínio discursivo aí, né? Político, domínio religioso, domínio jurídico, deixa eu lembrar mais aqui, domínio midiático, escolar, não podia deixar de falar esse, né? E o jornalístico. E por aí vai, pessoal, são muitos. E para cada domínio discursivo desse daí, ele tem o quê? Uma função. Então, existe aí uma maneira específica de escrever dentro de cada domínio, e a essas maneiras de escrever é o que nós chamamos aí de tipologias textuais ou os tipos textuais, certo? Quando eu falo aí de tipo textual, a gente fala de estrutura do texto. Lembra que eu falei que para cada domínio discursivo tem uma maneira de escrever? Pois é. Todo texto tem uma estrutura básica e essa estrutura será o tipo de texto que você tem. E nós temos aí 5 tipos de textos diferentes. Isso mesmo, são os que eu trouxe para vocês hoje. 5 tipos textuais que trabalham com estruturas distintas, diferentes. E é por isso que eles se diferenciam aí de acordo com a estrutura que eles têm. Então, nós temos tipos textuais que se caracterizam de acordo com a estrutura. Objetivo, a finalidade, entenderam? Tudo aí que ele tem, isso tudo para o leitor se situar, ok, pessoal? E quais são esses tipos textuais? Vamos começar a falar sobre cada um deles? Nós temos aí, ó, a narração, para começar, a descrição, a dissertação, a injunção, que é uma ordem, e esses aí são os tipos textuais que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? E cada um desses tipos, pessoal, tem uma estrutura própria, e é por isso que eles são divididos dessa forma, ok? Por exemplo, quando eu falo aí de narração, nós todos sabemos que a narração ele é um tipo de texto, um tipo textual, que possui uma estrutura com alguns elementos, certo? Vamos relembrar quais são esses elementos? Nós já tivemos uma aula falando um pouquinho sobre isso, não foi? Ó, eu tenho que ter o quê? Uma história, uma trama,
um enredo, eu tenho que ter personagem, um narrador, tempo e eu tenho que ter um espaço. Então, quando eu pego, por exemplo, uma receita de bolo, é uma ordem. Eu tenho lá o quê? As instruções para mim, não é? Quando eu falo aí que um texto ele é injuntivo, ele é um texto que traz instruções. Manual de instrução de alguma coisa, uma receita de bolo. Estão entendendo até aí? Tem ali algumas regras, né? Que fala assim, ó, primeiro passo, faça isso, segundo passo, adicione aquilo. São ordens que o texto te fornece, logo, ele é um texto injuntivo. E é importantíssimo, pessoal, vocês entenderem como funciona cada um desses tipos textuais, para conseguirem aí identificar qual é o tipo de texto. E eu trouxe, é claro, né, alguns exemplos para vocês entenderem o que é um tipo textual, certo? Eu já falei aí do texto narrativo, né? Vamos falar agora de alguns elementos que o texto narrativo tem, ok? Agora, já falei dos elementos, isso, deixa eu voltar aqui que eu estou querendo correr com a matéria. Agora nós vamos falar da estrutura do texto narrativo, olha só. Falamos dos elementos e agora nós vamos falar sobre a estrutura. No texto narrativo, nós temos o quê, pessoal? Uma introdução, que é onde são apresentadas aí algumas características, como os personagens, o tempo, o espaço, certo? Aí nós partimos para o desenvolvimento, que é onde são desenvolvidas as ações do personagem. Estão entendendo aí? Aquela sequência de acontecimentos. Depois nós vamos para o clímax. Ó, o clímax, que apresenta a parte mais emocionante do texto. Aquela parte, ó, pá, surpreendente. E por último, nós temos o desfecho, que é a conclusão de tudo aí, é o final da nossa história. Certo até aí, pessoal? Essa é a estrutura de um texto quando falamos em o quê? Narração, certo? E o conto é um exemplo aí de estrutura de narração, de um texto narrativo, ok? E qual a estrutura de um texto injuntivo? Lembram aí que injunção tem a ver com ordem, com instrução, como falei lá no exemplo da receita de bolo? Lembraram aí? Lembraram? Será que vocês estão prestando atenção, pessoal? Espero que sim, hein? Estou de olho em vocês, hein, ó. Estou aqui bem de olho. Parece que não, mas eu estou prestando atenção em vocês. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, Patrícia. O texto injuntivo, pessoal, ele tem características que são marcantes, como aí, por exemplo, o uso do verbo no imperativo, que indica o quê? Uma ordem. Estão entendendo o que são tipos textuais? Estão entendendo aí? Os tipos textuais, eles estão ligados à estrutura de um texto, ao objetivo e à finalidade desse texto. O tipo textual, ele dita qual é a regra de todo o restante. Por quê? Porque quando a gente fala aí de gênero textual, a intenção de um gênero textual é outra. É uma intenção comunicativa. Olha só, a intenção é transmitir o quê? A mensagem ao interlocutor, de uma forma o quê? Efetiva. E foca aí na função comunicativa e não nos aspectos estruturais, como é o tipo lá textual. Ou seja, eles possuem uma função social específica da língua, que é estabelecer a comunicação. Os gêneros textuais, eles são subgrupos dentro dos tipos textuais. Eles se adaptam aí ao uso que nós falantes e pessoas, né, escrevem e fazem dele. Eles são mais independentes porque são de acordo com as situações cotidianas. Os gêneros textuais, eles possuem um conjunto ilimitado de características que tem a ver com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. E essas características, estudantes, em comum, é que facilitam aí esse agrupamento. Eu pego aí, por exemplo, o conto, que nós já até trabalhamos, vocês lembram? O conto, ele está dentro da tipologia textual da narrativa que eu já falei para vocês.
Lembraram? E por que eu sei que o conto é uma tipologia textual narrativa? Porque eu tenho características de um conto. Só que ele é livre, porque eu posso criar enredos diferentes, formas de transmitir uma mensagem para o meu leitor. Então, dentro de cada tipo textual, nós temos os gêneros textuais. E quais são? Conto, fábula, romance, novela, biografia, todos esses são gêneros narrativos. Lembram aí que eu falei? Todos se encaixam aí nesse tipo textual narrativo. E por quê? Porque eles usam aquelas características do tipo textual narrativo. Entenderam? Agora, os tipos textuais, eles têm um número limitado. E na aula de hoje estamos trabalhando com 5 tipos textuais, certo? E agora, pessoal, gêneros textuais, então, são o quê? Infinitos. E por que eles são infinitos? Porque eles se adaptam ao nosso dia a dia. Porque sempre estão surgindo novos gêneros. Aí vocês vão ficar perguntando aí, que gênero novo é esse, professora? Cita um, né? Aposto que alguém perguntou, não perguntou? Vou dar um exemplo. Por exemplo, aí, os gêneros textuais que são ligados à internet, que a gente chama aí de gêneros midiáticos. Os memes, o blog, o e-mail. Eu não vou ficar citando todos aqui não, que a lista é grande. Esses gêneros, eles que são ligados à internet, eles estão sempre se inovando ou mesmo sendo criados novos, né? Quem nunca ouviu falar aí do podcast? Já ouviram falar? Que é um programa que você pode ter aí, pode ser ouvido, pode ter não, né? Ele pode ser ouvido pela internet a qualquer hora, por meio do celular ou do computador. É novo, é um gênero textual novo. E por isso dizemos que os gêneros textuais, eles são infinitos, porque estão sempre surgindo novos gêneros, porque se encaixam aí, né, ao nosso dia a dia. Vamos continuar a nossa aula, né, pessoal? E quais são os gêneros textuais em textos expositivos? Quais seriam? Pensem aí com vocês e fala aí para mim. Isso, estou gostando de ver a participação desses estudantes. Seminários, entrevista, notícia, resenha, resumo, verbete de dicionário e por aí vai, que é uma infinidade, não é mesmo? E por que é um texto expositivo, pessoal? Porque o objetivo desse tipo textual é explicar, discutir sobre determinado assunto. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre gêneros textuais em textos descritivos. Lembram aí de algum exemplo de gêneros textuais, de texto descritivo? Diário, relatos, biografia, notícia, cardápio e por aí vai, não é mesmo? É um texto que traz muita descrição, ele traz muitas características, né? E muitos adjetivos, porque eu estou fazendo o quê? Uma descrição de algo. Descrevendo aí, eu faço a descrição do meu dia, descrição de uma pessoa, descrição de uma paisagem, por aí vai. Certo? Agora, gêneros textuais, olha eles aí, ó, em textos injuntivos, não é? Estão vendo? Pois é. Que é onde a gente tem o quê, pessoal? O passo a passo para a finalização de alguma coisa, né? Nós temos quais gêneros textuais dentro do texto do tipo injuntivo, pessoal? Regulamento, uma propaganda, uma receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regras de jogo, não é mesmo? Muita coisa aí. E por último, gêneros textuais em textos dissertativos. Dentro desse tipo textual, nós temos aí os gêneros artigo de opinião, nós temos um editorial, a resenha, a monografia. São textos argumentativos, porque fazem uso de quê? Da argumentação, certo? E eu vou dar um exemplo aqui, ó, envolvendo aí os 3, que é o domínio discursivo, tipo textual e gênero textual. Vamos classificar o gênero aí, vamos ver aqui o filme. Os filmes, eles fazem parte de qual domínio, pessoal? Vamos lá, ó, pensem aí. Filme, cinema, cinematográfico. Então, os filmes, eles fazem parte do domínio cinematográfico e são compostos pelo tipo textual narrativo.
Querem outro exemplo? Vamos pensar aqui, deixa eu pensar. Um gênero textual que nós estudamos esse ano, deixa eu lembrar, meu Deus, o conto tá aqui, apareceu aqui na tela, que eu não tinha visto, né? Então, nós temos o gênero textual conto, que nós já até aprendemos esse ano, que faz parte de qual domínio discursivo? Literário, isso mesmo. E qual seria a tipologia do gênero textual conto? Conto, ele é do quê? Do tipo narrativo, que são aqueles textos que contam uma história, lembra aí? Possui aquelas características e elementos que a gente já falou, necessários para identificá-lo como texto narrativo, certo? Vamos de mais um exemplo? Outro que nós estudamos, artigo de opinião, isso. Para vocês, qual seria o domínio discursivo aí do artigo de opinião, hein, estudante? Qual a esfera maior a que ele pertence? Onde a gente pode encontrar um artigo de opinião? Isso mesmo, em jornais, revistas. Então, ele faz parte de qual domínio discursivo, pessoal? O jornalístico. E qual seria a sua tipologia textual? Qual a estrutura? Lembrei tipo? Ele faz parte da tipologia dissertativa. E por que dissertativa? Porque ele faz o uso da argumentação para defender uma ideia. Certinho até aí? Resumindo tudo até aí, pessoal. Domínio discursivo é o ambiente onde eu vou encontrar o meu texto, certo? E nós temos alguns tipos de domínios aí, vocês lembram? Domínio político, religioso, jurídico, domínio midiático, escolar, jornalístico, lembraram? Tipo textual tem a ver com o quê? Com a estrutura do texto. São os elementos que compõem o texto. E o gênero textual é todo texto oral ou escrito usado aí em situações comunicativas, ou seja, com o uso do texto no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que é um domínio discursivo, tipo textual e gênero textual. E agora é aquela hora de praticar que eu falo para vocês que eu adoro praticar. E eu trouxe mais um jogo, isso mesmo. Eu trouxe mais um jogo para praticarmos aqui. Vamos lá? E aqui chegamos à hora de praticar, que vocês já sabem que eu adoro praticar. Eu prefiro as atividades, né, pessoal? Mas já que vocês gostam aí de jogar desses jogos, dos games, né? Estou entrando na onda dos games. Vamos lá? Domínio discursivo, tipo e gênero textual. Quero ver se você prestou atenção na nossa aula de hoje, hein? Bora lá começar, ó. Ai, meu Deus, quantas coisas, né? Vamos começar? São aqueles encarregados de falar sobre um tema ou assunto por meio de argumentações. Esse tá fácil, né, gente? É o quê? Texto dissertativo. Cadê ele aqui, pessoal? Achei aqui, ó. Campo jornalístico, midiático, religioso, tem a ver com o quê, pessoal? Domínio discursivo, isso mesmo. Apresentações de personagem no tempo e no espaço. Sua estrutura é dividida em apresentações. Não, essa tá fácil demais. Esse é o quê? Textos narrativos. Nossa, gente, hoje eu acho que eu caprichei demais para vocês, hein? Também chamados de texto instrucional, que são aqueles que indicam o quê? Uma ordem. Então, é o que, pessoal? Textos injuntivos. Facinho demais. São aqueles que se ocupam de relatar, descrever determinada pessoa, objeto, lugar. São textos descritivos. Narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo, expositivo. São o que, pessoal? Tipos textuais. Opa, foi não. Vem para cá. Isso, seu levado. Conto, artigo de opinião, resenha e receita é o quê, pessoal? Gêneros textuais. E sobrou a vergonha, né? Que a gente fala que o último que sobra é a vergonha. Explicar, discutir sobre determinado assunto. Será que eu vou errar? Textos expositivos. E agora é a hora da verdade. É aquela hora que você para e começa a pensar, né? Será que eu acertei tudo? Vamos lá? Enviar as respostas e vamos lá, ó. Oi, certo, certo, certo. E acertamos tudo. Acabou.
Só isso, quer dizer que nós prestamos atenção na aula. E agora é com você, meu nome já está lá, tá, gente? Não vou colocar de novo não, porque senão eu vou, 2 vezes Patrícia, vocês vão cansar de me ver ali. Vou deixar vocês lá, vocês podem acessar aí a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para onde? O QR Code aqui no canto da tela. Se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, SMedGV, e quando vocês fizerem todo esse processo, vocês verão lá, meu nomezinho lá, ó, Patrícia TV, lindo, ó, tá vendo? E agora é com você, estudante. Agora com você não, que eu vou falar de novo, né? Agora a gente acabou. Pratiquem, porque é praticando que a gente aprende, e até a próxima, e fiquem com Deus.